Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui para finalizarmos hoje a leitura do livro de Êxodo, Shemot, no hebraico, e nós vamos fazer a leitura hoje dos capítulos 38, 39 e 40. Maravilha, né? Êxodo, que descreve a saída dos israelitas do Egito, a liderança de Moisés, a libertação da escravidão e a revelação da lei no Monte Sinai, como Deus, se manifestou ali diante do povo e também usou Moisés para realizar ali a construção do tabernáculo, onde ele queria habitar no meio do povo, amém? E amanhã, se Deus permitir, nós vamos entrar em Levítico, Levítico contém as leis e instruções para a adoração e rituais do povo, de Israel, incluindo aí leis sobre o sacerdócio, sacrifícios e a santidade. Então vamos hoje finalizar a nossa leitura, onde vem falar aqui do altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, e os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede na sua cercadura de baixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles. Fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas de 10 e as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 13 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 13 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e de todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote.
Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o mestre de obra, o engenhoso artífice e bordador em pano azul, em púrpura, e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 2.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre para ele e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Capítulo 39, as vestes dos sacerdotes. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim, e linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio e um topázio, um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes de gravura e de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e a puseram sobre as ombreiras do éfode de fronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode debaixo, de fronte dele, de fronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode.
ligar o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim, a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto, a roda, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino e ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e um cinto de linho fino torcido, de fio azul e de púrpura e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram escrito, como de gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão azul, cordão de azul, para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis, e os seus cochetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texucos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios, e o azeite para luminária, também o altar de ouro e o azeite da unção, e um incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, o seu crivo de cobre, e os seus varais e todos os seus utensílios, e a pia, a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Amém? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo.
Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia, a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os levarás com água, e vestirás Arão e as vestes santas, e ungirás e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me administre um sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da coberta, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entraram na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem sobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que até aqui nos ajudou, Ebenezer, né? Nós finalizamos mais um livro, né, da palavra de Deus, né, um dos livros do Pentateuco, que é Êxodo, né? São 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E nós, né, finalizamos o segundo livro, né, do Pentateuco, e nós vamos amanhã dar início a Levítico, né, onde seu tema é a santidade, e também o seu autor é Moisés, amém? Nós vamos agradecer ao Senhor, né, orando e elevando nossos pensamentos diante dele, para que ele, mais uma vez nesse dia, né, venha nos sustentar com as suas mãos poderosas, né? As misericórdias do Senhor se tornam novas a cada manhã, e elas são as causas de nós não sermos consumidos, né? Misericórdia de Deus, né, sobre as nossas vidas,
que nos sustentam, que nos dão vitória, que nos dão livramento, que nos ajudam a caminhar diante do Senhor, mesmo a despeito de nossas falhas, fraquezas, imperfeições, né? O Senhor, Ele olha para mim, Ele olha para você e lembra-se que você é pó. Amém? Então, que você possa continuar firme no teu caminhar, no teu andar diante do Senhor, porque a sua leve, momentânea tribulação não é comparada à glória que Ele está reservada. Amém? Deus tem uma coroa de vida eterna, Deus tem uma cidade santa preparada para todo aquele que vencer, Deus tem novos céus, uma nova terra, onde nesses a justiça e o amor de Deus vai imperar. E é esses que nós aguardamos, né? A promessa de Deus, né? Deus é aquele que promete, e Ele não é homem para que minta, nem Deus que retroceda nas suas palavras. Falaria o Senhor, não confirmaria, confirmaria e não faria, né? Então Deus não é homem para que haja desta maneira, né? Então as promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas quando nós cremos, acreditamos, esperamos no tempo dele, na hora dele, o kairós de Deus, o tempo de Deus, né? Então nós temos que aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te damos graças por tudo, Senhor. Mais uma vez, meu Deus querido, Deus amado, nesta manhã de bênção, de vitória, neste dia, Senhor, a qual nós chamamos de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós elevamos nossos olhos para os montes, porque é de lá, Senhor, que nos vem o socorro, a salvação, a última palavra, a vitória, que já é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, diante dos principados, potestades, domínio, poderes e nome, que a vitória já é nossa, a bênção já é nossa, Senhor, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dor alguma, Senhor. Aquilo, ó Pai querido, Deus amado, que o Senhor tem para mim, tem para ele, tem para ela, tem para nós, que é bom, perfeito e agradável, Senhor. Que em nome de Jesus, toda barreira, todo impedimento, todo mal, tudo aquilo que é contrário à tua vontade em nossas vidas, Pai, tudo aquilo que é mandado pelo inimigo, pelo adversário, que não é permissão do Senhor, não é da vontade de Deus, venha a ser repreendido agora pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, e que haja cura, Senhor, e que haja libertação, meu Deus, que haja vida e vida com abundância, meu Pai, na vida dele, na vida dela, no lar, na casa, na família, haja paz do Senhor, que excede todo entendimento, Senhor, guardando a mente, o coração deles em Cristo Jesus, meu Pai, que eles possam caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, que eles possam, meu Deus, crer em Ti, na Tua palavra que é viva, poderosa, eficaz e que funciona, Senhor, é a verdade da palavra de Deus, Pai, e nada pode contra a verdade, senão a verdade, Senhor, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Senhor, que haja libertação, que haja cura, Pai, que os grilhões venham ser despedaçados, Senhor, as algemas, Pai, venham cair em nome de Jesus, toda a cadeia, toda a prisão, tudo aquilo que amarra, que prende, que sai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ori calabashuremi calamaia. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória de Deus. Ah, decamanasui decomanagasu decai. E mandou comandacai assai de calabaçu decanta. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus que está com você, no teu problema, na tua dificuldade, e te garante a bênção e a vitória. E mandou comandacai, assai de calabaçu decai, e morroi achai de calabaçu decanta. Olha aí o Senhor quebrando o laço, repreendendo o mal, a malignidade sobre a tua vida, obras contrárias, manai, xalai, deco, managaçu decanta, sendo quebradas, desfeitas e anuladas
curadas pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba nesta manhã a tua bênção, receba nesta manhã a tua vitória. O manai, alai, de comanagaçu decanta, oh glória, aleluia, anjo do Senhor, pelejando por mim e por você. O Senhor está trabalhando a teu favor, o Senhor está pelejando a teu favor. Por isso creia, não desfaleça da tua fé, do teu amor e da tua esperança. Espere nele, pois, espera, pois, no Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Senhor, mais uma vez, pela bênção, pela vitória, em nome de Jesus. Até amanhã, se o Senhor permitir. Amém? Fique com Deus.